O rio só é rio se ele corre. Se ele está parado, ele não é rio. Você encravou o rio no meio de uma situação urbana que nem chegar nele nós conseguimos. E até a década de 70 se pescava e se caçava no Rio Pinheiros. Então, foi mais recente e muito abrupta a degradação desse rio. Se atribuiu aos rios e aos córregos uma função que eles nunca poderiam ter tido, que é de afastar o esgoto urbano. E junto com o esgoto vão todos os outros detritos, entulhos e tudo mais. O território do Rio Pinheiros, a bacia hidrográfica do Rio Pinheiros, vem desde a Avenida Paulista até o rio, Cerro Corá, Doutor Arnaldo. Depois, do outro lado, desde Taboão da Serra, Imbu, Guarapiranga até o rio. Na medida em que a expansão urbana, ocupando toda a bacia hidrográfica, não só o Pinheiros foi canalizado, como cada um dos afluentes. E hoje, poucos segmentos de alguns afluentes ainda estão a céu aberto. Cada bueiro é um acesso da água de chuva para um dreno, um cano, que vai parar no córrego que está enterrado e que depois vai para o Rio Pinheiros, né? Esses bueiros recebem também a carga difusa, recebem também a má varrição, a sujeira, etc. E o pior é que nesses drenos que alimentam os córregos, com muita frequência, estão plugados também as ligações irregulares de esgoto. Então, casa por casa, na cidade de São Paulo, quem não está conectado na rede da Sabesp está conectado num bueiro, numa drenagem de um córrego e está alimentando a poluição do Rio Pinheiros. E as pessoas não se dão conta disso. Nós precisamos de uma ação que mude paradigmas. Então não vai dar para fazer uma reforminha meia boca e achar que vai conseguir, por exemplo, limpar qualquer rio. Porque o rio é o resultado do percurso. O percurso é a cidade. E a água tem o poder de dissolução fantástico, é o maior solvente universal que nós temos, né? Então o que ela faz? Ela dissolve e arrasta. Um papel de bala que alguém joga no princípio da bacia, joga na Paulista, por exemplo. Quando ela cai na canaleta, se não tiver nenhum sistema coletor, ela vai parar dentro do rio. E aí se acumulam as ilhas de assoreamento e vai acumulando ilhas e mais ilhas e formando esse volume dentro do rio. Sempre que chove, esse nível vai subir. Ele vai procurar a área lateral. Aí que vem as inundações. Que no passado essa área lateral era a várzea, hoje é cidade. O Rio Pinheiros era o rio Jurubatuba, que recebia as águas que vinham da Serra do Mar na direção do interior. O Rio Grande e o Rio Guarapiranga se juntavam, eram depois alimentados por vários outros córregos, os Avuvus, Água Espraiada, Olaria, Corujas, Pirajussara, Jaguaré, todos eles se juntando e chegando finalmente na sua foz no Rio Tietê. O Tietê lendário da história pátria, que no século XVII foi a estrada líquida dos bandeirantes sertão adentro, civiliza-se, urbaniza-se. Na medida em que a cidade veio se expandindo para essa região, e na medida em que foi necessário gerar energia, se fez um projeto que foi muito ambicioso. A Light, a antiga Light, que tinha concessão a uma das primeiras privatizações de infraestrutura aqui no Brasil, operava aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então ela tinha concessão tanto de serviço de bondes como iluminação pública, né? E depois começou o fornecimento de energia elétrica. E foi concebida a inversão do curso do Rio Pinheiros, de forma que a água do Rio Pinheiros, despencando pela Serra do Mar, pudesse gerar a energia elétrica que se gera, ou que se pode gerar na usina de Henry Borden.
To turn the wheels of his expanding industries, he has sought and found additional inexpensive hydroelectric power. This was no simple problem. Rain falling on the São Paulo plateau forms rivers which flow toward the interior away from the coast. A daring engineering plan evolved. Why not harness these rivers, stem their flow, back the waters to the rim of the plateau, and then send them rushing down the steep escarpment of the Cerro do Mar to a hydroelectric plant below? Em termos de engenharia, a Billings é um projeto extremamente interessante. Um relevo onde não tem água, implanta um sistema para acumular água e gera energia elétrica a 720 metros de queda. Todas essas obras condicionaram o uso da água quase que exclusivamente para uso energético e para uma empresa privada que vendia energia e tinha preço de monopólio, não tinha concorrência. A mesma companhia que fez a canalização recebeu em contrapartida do poder público o direito de lotear as áreas adjacentes. Isso foi feito. A antiga companhia City também atuou em parceria com a Light e ela produziu os City Lapa, City Butantã, City Pinheiros, boa parte dessas áreas dentro de antigos braços do rio. Então isso deu início a uma alta concentração de população às margens do rio e hoje o que se tem é que uma grande parte do esgoto desta bacia é lançado ou nos córregos ou diretamente nos rios. Hoje, em 2014, 40% do esgoto dessa região vai para os rios. Apesar de nós pagarmos na conta metade correspondente aos esgotos, eles não são tratados. Então você paga uma coisa que você não recebe. Fins da década de 70, 80, esse rio já estava tão poluído que o envio das suas águas para Billings comprometia dramaticamente a represa. E então se começou uma discussão, pode ou não continuar mandando água para Billings? Com essa questão de bombeamento, ela foi acontecendo ao longo dos anos. A Light depois virou Eletropaulo e depois virou EMAI, sempre foi bombeando, até que em 1989, a Constituição Paulista, em função da poluição da água do Tietê e do Pinheiros, proibiu o bombeamento para Billings para gerar em rebordem. Só se manda água para Billings do rio Pinheiros, ou seja, só se reverte o curso do rio, quando nós temos situações de grande risco de enchente. E aí então a EMAI é autorizada a mandar água para Billings. O rio Pinheiros funciona tecnicamente como um canal, porque ele é totalmente operado, a gente diz. Ou seja, a cada momento você pode definir se vai abrir mais as comportas ou menos e para onde ele vai fluir. Portanto, quanta água tem e em que velocidade ela anda. Mas o rio Pinheiros nunca recebe águas das nascentes da Billings e Guarapiranga para limpar esse curso d'água, né? Para dar alguma chance de ter oxigênio suficiente para a autodepuração que tem que ser renovada. O rio Pinheiros é um lago, hoje, é um lago. E ele não pode também nem prejudicar abaixo, nem prejudicar a Billings, porque a gente precisa para beber, e ele precisa se recuperar por todas essas razões. Então, nós precisamos pensar no qual é o melhor regime para esse rio. Certamente não é tê-lo parado, certamente não é ter ele alto, cheio de sujeira, fermentando o tempo todo. A situação do rio é uma situação, eu diria, de uma visão deturpada que a sociedade durante algum tempo cultivou, que se traduziu num descaso, numa perda substancial da noção da importância, do valor, do significado que um rio tem para uma cidade. Na década de 30, quando se fez a mudança radical no rio Pinheiros, o rio não era poluído e tinha abundância de água, porque a população era pequena também e porque nós não tínhamos feito a drenagem urbana
canalizando e levando embora rapidamente as águas, né? E então, o olhar das pessoas, da sociedade, dos engenheiros, dos governos para as águas era outro. Hoje as pessoas já não estão mais aceitando essa mesma lógica. As pessoas querem conviver com as águas. O nascimento das Águas Claras do Rio Pinheiros, de alguma forma, responde a esse anseio, a uma vontade, a um interesse, a um desejo de se ter mobilizações a favor do Rio Pinheiros. Nós definimos que deveríamos constituir esta associação justamente para trabalhar nesses dois frontes principais. Um que é o da mobilização da sociedade pela causa do Rio, e o outro que é a interlocução com os poderes públicos e com as sociedades de economia mista, que têm uma atuação direta nos destinos do Rio. Tem muito conflito de interesse e a gente tem que elucidar isso. De quem é a responsabilidade na nossa sociedade por garantir que nós vamos ter rios limpos? Quem nos governos deve ser cobrado para ter rios limpos? Não existe essa figura institucional, não existe um modelo financeiro, jurídico para isso. Tem que ser inventado.